Eu quero ler para nós no Evangelho de Lucas, sobre o nascimento de João Batista. Lucas, capítulo 1, verso 57. É uma história que começa com o fato de que Zacarias e a mulher dele, Isabel, que são os pais de João Batista, eram já muito velhos, avançados em dias, como diz o verso 7, mas eles nunca tinham desistido do desejo de serem pais, apesar de que o filho que lhes nasceria a essa altura do processo cronológico da vida deles, já seria quase um neto deles, de tão avançados, de tão passados em dias. Provavelmente Isabel já quase não ovulasse, ou estivesse no processo de ovular cada vez menos. E Zacarias já era um homem cansado. E as esperanças deles de ter um filho eram antigas. Mas eles não tinham desistido disso. Era praticamente uma espécie de esperança essencial que Zacarias e Isabel carregavam. São essas orações que a gente faz na vida, mesmo já não crendo mais nelas. Sabem como é? Você tem alguma oração que você faz, já até por condicionamento existencial, psicológico, moral, mas você já nem tem expectativa em relação a elas. É só porque elas se transformaram num rito existencial das suas esperanças juvenis e da primeira juventude adulta, do tempo em que elas eram viáveis, mas o tempo da viabilidade foi se esgotando, e você, todavia, já estava clamando por aquilo há 20 anos, 25, 30 anos, 35, e continua. Passou a ser uma dimensão viciosa da sua esperança, uma dimensão viciosa das suas orações. Muitos de nós temos orações que já são vícios, mas elas foram se desimantando de esperança lúcida, intensa, objetiva, intercessória, há muito tempo atrás. A gente ora tais orações porque orou tanto tempo que, se não as orar, parece que a gente está pecando contra algo. Por isso a gente continua pedindo aquilo. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. São mecanismos sutis, porém presentes na gente. E Zacarias e Isabel viviam essa cultura de piedade devocional viciada num tema de oração que tinha deixado de ser visceral para eles com o tempo, mas que continuava uma repetição insistente. Porque outra coisa que acontece no coração quando a gente tem essas orações que duram para sempre e não consumam-se nunca, e o tempo da aparente viabilidade delas se esgota, é que a gente, para não sofrer, a transforma numa espécie de supérfluo devocional de oração. Porque se a gente atribuir a intensidade do passado, a continuidade dessas preces, parece que o coração entra num processo de cansaço, de frustração, e depois pode até se transformar tal cansaço e frustração numa espécie de hostilidade contra Deus. E o coração da gente teme entrar nesse estado de zanga contra os céus,
Por isso a gente para antes de concentrar essa esperança tão focada naquela oração e a transforma num dever moral e intercessório, mas sem carregá-lo de esperanças que, em sendo frustradas, nos fizessem entrar em estado de luta contra os céus. Estão me entendendo? É nesse estado existencial que Zacarias e a mulher dele, Isabel, estão. Eles não pararam nunca de orar para ter um filho, mas há muito tempo que eles tinham parado de esperar que o filho viesse, apenas para não sofrerem todo ano à espera de um filho que não vinha. O coração tem razões que a razão desconhece. E aí, frequentemente, a gente cria uma zona subjacente, um underground de esperanças que não se verbalizam mais como emoções expectantes em nós, mas que continuam presentes como um latejamento impossível da gente fazer parar. E era isso que estava no coração deles. E aí o que houve? Ele já velho, Zacarias, um dia, como sacerdote no templo de Jerusalém, foi oficiar um turno de cultos sacerdotais de acordo com a escala que cabia a ele. Naquele dia era o dia dele. E ele foi, como tinha ido centenas de dias antes daquele. Ele entrou, se preparou, vestiu a mitra sacerdotal, se aparatou para levar libações, incensos, animal, sangue, para dentro do altar, não para o Santo dos Santos, que ele não era sumo sacerdote, mas para o altar anterior, onde os sacerdotes faziam tais oferendas naqueles dias. E ele foi fazer isso. Enquanto ele estava lá, num dia de rotina de culto como outra qualquer, aparece um ente alienígena para ele, que a gente chama de anjo, né? Numa linguagem bíblica, um mensageiro. Mas era um ente de uma outra dimensão. Era um ser constituído de uma outra energia, não era humano. A gente chama de mensageiro, ou seja, de anjo. É só isso que anjo significa. Mensageiro, enviado, porta-voz, mas não identifica nada além disso. De um ser que não é desta ordem, que não é desta dimensão, desta camada existencial, dessa natureza de energia que nos compõe, e que vem de uma outra dimensão para esta, carregando uma palavra divina que nos seja essencial. E aparece esse ente para ele. Ele diz: Zacarias, olha, as tuas orações foram ouvidas. O que mostra também uma relação íntima entre esses entes espirituais e certas execuções de natureza espiritual em nosso favor. Porque Deus poderia apenas ter falado, retumbado na subjetividade de Zacarias, dizendo: olha, te ouvi. Mas não, ele manda um cara de outra dimensão dizer: foram ouvidas as tuas orações. O que mostra também a necessidade dessa fraternidade dimensional entre homens e anjos. Assim como homens pregam a homens, anjos ministram a homens. Como diz o escritor de Hebreus, quem são os anjos? São espíritos ministradores da boa nova, das novidades da graça de Deus para a gente, sem complicação. Chega esse e diz: eu sou Gabriel, conhecido nas paradas, né? E eu vim te dizer que as tuas orações foram ouvidas, e você e Isabel vão dar à luz a um filho. A um filho. Aí Zacarias, olha só o que o anjo disse: as tuas orações foram ouvidas. O cara não parava de orar, nem a mulher dele.
Mas é aquela oração que já acontece como pulsão intercessória e não como lucidez de fé esperançosa. Mas vejam a misericórdia de Deus. Ainda assim se diz, as tuas orações foram ouvidas. A tua neurose intercessória foi acolhida. É Deus transformando neuroses, obsessões e fixações que não são malignas, porque o que há de maligno em querer ter um filho da mulher que você ama? Deus acolhendo, todavia, o que se neurotizara na mente dele como uma intercessão útil. Só que ele já estava lidando muito mais com ele neurótico do que com ele intercessor. E aí quando o anjo diz, as tuas orações foram ouvidas, ele diz, mas como é que vai se cumprir? Como é que vai se cumprir? Estou velho, broxa. Isabel está seca. Tempo que ela era molhadinha, ó. Acabou faz tempo e não tinha KY. Não dá, está tudo travado ali. Não rola. É um sacrifício. E olha que ela quer, mas não ajuda. Quando seca, seca. pH muda tudo. E aí? Aí o anjo disse, olha, o menino vai nascer, mas você vai ficar mudo até ele nascer. Porque você não creu na palavra. Então, quem não creu na palavra vai ficar mudo até a palavra se cumprir. Crê e não crê na palavra vai ficar mudo até a palavra se cumprir. Aí, para encurtar a história, 9 meses depois, a velha Isabel, cheia de estrias, deve ter sido um parto complicado, né? Naquele tempo, sem o doutor Jabu Abdu Jabbar, como é o nome do maluco de São Paulo? Abdel Maci. Sem fertilização in vitro e outras ajudas, e sem todo esse aparato tecnológico, deve ter sido uma calamidade a gravidez da Isabel. Fica grávida com 50 anos para você ver como é que acontece numa época pré-moderna. Era um perigo, desconforto danado. Nasceu, menino. Aí nasce, chama todo mundo, nasceu. Virou um evento em Karen, na região montanhosa de Judá, onde eles moravam, que é um dos lugares hoje em dia mais charmosos de Israel, é a terra onde João Batista nasceu. Lindo, gostoso, charmoso, cult, cheio de artistas. Legal a beça. Bom de ir de Jerusalém para lá. 5 minutos, 10, e você entra num lugar artisticamente maravilhoso. Foi lá que ele nasceu. Reuniram todo mundo naquele tempo não era artista, nem cult, nem nada disso. Aquele lugar era uma bagaça não considerada pela aristocracia jerusalêmica. Então era periferia. Nasceu na periferia de BSB. E lá. Aí reuniu todo mundo. Pobre se reúne fácil, né? Casa de rico é que é um trabalho organizar uma festa, tem que ter cerimonial. Mas pobre, basta dizer, a amiga Isabel deu à luz, aí pronto, todo mundo vai, pãozinho de queijo e essa coisa toda, é uma maravilha. Pois bem, chega todo mundo e começam. E agora, o que a gente vai fazer com o menino? Qual é o nome do menino? Aquela coisa toda. Começaram a dar nome, Roberto, Ricardo Eletro, tudo não sei o quê, um monte de nome para o garoto, e o pai dele só dizia, gemia. Até que perguntaram a ele qual é o nome. O rapaz estava mudo, ainda bem que sabia escrever. O sacerdote Zacarias, ele pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. Aí ficaram admirados e deram o nome, quando designaram o menino por esse nome, destrambelhou-se a boca de Zacarias, ele passou a falar fluentemente
e glorificou a Deus. E aí chega o texto que eu quero ler, e o preâmbulo é esse para você entender. Verso 57, que nos diz assim: a Isabel, cumprindo-se o tempo de dar à luz, teve um filho. E ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Aí veio o tempo de circuncidar o garoto no 8º dia, apresentá-lo, ver a parentela inteira, aquela solenidade, tudo que eu já contei. Aí o verso 64 diz: imediatamente a boca de Zacarias se abriu, quando ele escreveu na tabuinha que o nome do menino era João. E ele passou a louvar a Deus com alegria. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas de boca em boca. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração. Preste atenção na ênfase em todos, todos, todos. Foi uma coisa que tomou o consciente e o inconsciente de toda aquela população imediata da região montanhosa da Judéia. Todos diziam: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Repita comigo: que virá, pois, a ser este menino? Pode repetir? Que virá, pois, a ser este menino? É uma pergunta que todo pai e mãe que dão à luz a um filho carregam no coração, né? Meu Deus, quem vai ser esse menino? Como é que ele vai ser? Qual o futuro dele? Todo o nosso esforço como pais e mães é para que os nossos filhos sejam felizes. Sejam felizes. A gente olhar para um filho que a gente gerou e pensar que ele vai ser infeliz é um inferno na alma. Quando você vê traços de complexidade psicológica no filho, e você fica imaginando o que pode acontecer com aqueles traços presentes e como eles podem gerar dificuldades, meu Deus, isso é tão aflitivo. Eu me lembro que quando eu gerei o meu terceiro filho que sobreviveu, porque entre o segundo e o terceiro, 2 vieram, um veio, nasceu, viveu algumas horas e morreu, e um outro não sobreviveu ao 6º mês da gravidez. Aí veio o terceiro, chamado Lucas, por causa de todo o meu carinho pelo Evangelho de Lucas, tão cheio de graça e tão cheio de humanidade, de solidariedade. Lucas, mais do que nenhum outro evangelho. Evangelho das solidariedades. É lá que está o bom samaritano, é lá que está tudo que interessa sobre essa idiotice que a gente vê em volta de nós. Botei o nome dele, como de todos os outros, com esse significado, com essa esperança que virá a ser esse menino. Embora no dia que ele tenha nascido, uma espada traspassou meu coração, eu não podia explicar. Eu fui tomado de uma alegria tão cheia de angústia. A alegria de estar nascendo um filho e uma angústia inexplicável. De que uma espada, eu senti uma dor que eu nunca tinha sentido antes na vida, na hora que ele nasceu. Na hora. E os meses seguintes foram tão complexos, enfermidade da mãe, dificuldades para a gente
tratar daquilo que antes tinha sido natural com os outros, com ele, era de um complexismo indizível, psicologicamente falando, e eu não quero entrar em detalhes, jamais. Pois bem, eu fui carregado daquela alegria doída, preocupado com ele. E ele foi dando sintomas dessa complexidade. Quando ele foi começando a expressar os primeiros pensamentos dele, eu fui vendo que ele tinha angústias de percepção que os outros não tinham. A primeira pergunta teológica que o cara me fez com 3 anos de idade, a gente indo de casa, subindo a ladeira da estrada de Piratininga para ir para São Francisco, do nada, um garotinho de 3 anos e meio, sozinho comigo, disse: pai, se Deus é Deus e sabia de tudo isso, por que Ele tinha que criar esse mundo com tanta dor? Eu levei um susto. Uma criança de 3 anos e 8 meses, 3 anos e 6 meses, fazendo essa pergunta, eu falei: de Jesus, me salva disso. Explicar o que para ele? E todas as perguntas dele eram assim, todas. Ele não estava afim de presépio de Belém, para ele não dava, ele queria saber por que doía. Aí teve um periodinho entre os 7, 8 e os 13,5 para 14, em que ele fez uma suspensão de dor e explodiu assim como um flamboyant, belo, inteligente. E logo depois eu vi as angústias voltarem, as perguntas sobre as visceralidades da vida, e eu dizia: meu Deus, dessensibiliza ele um pouco, desfilosofa a alma dele, tira essa agonia dele, porque ele vai sofrer muito, ele não tem as contrapartidas que eu tenho. Ele só tem as angústias que eu tive, sem até as defesas que eu tinha na idade dele para lidar com as angústias que me esmagavam nessa área. Ele parece mais destituído do que eu para enfrentar essa luta. Que virá a ser esse menino? Que virá a ser? É a pergunta que se faz aqui sobre João Batista: que virá a ser? Aí nessa hora a maioria dos pais pensa nos filhos, mas eu queria que você pensasse em você. Você é um menino que um dia carregou uma promessa, uma esperança, uma expectativa, um sonho. Alguém sonhou contigo, alguém desejou algo para você. Alguém te quis ou alguém não te quis. Tem gente aqui que não foi desejada e veio a si mesmo. Tem gente aqui que foi muito desejada e ficou assim como ficou. Que virá a ser esse menino? E sua mãe e seu pai não lhe fizeram essas perguntas, pode ter certeza. Essa é uma questão que habita a natureza da própria existência. Quando alguém nasce, a existência pergunta: que virá a ser esse ser humano? Ontem, eu estava pensando sobre essa pergunta e aplicando-a, por exemplo, à minha vida. O que virá a ser esse menino quando eu nasci, guloso, que ficava gritando: Gagá, Gagá, Gagá! Que a minha mãe disse que era um negócio quase diabólico, a minha fome. Gagá! Vinham as vizinhas, a dona Taia, a dona Pequenina, corria todo mundo para casa, lá onde a gente morava, 4h30, 5 horas da manhã, para ajudar a minha mãe, porque tinha um monstro, quase um gremlin de fome.
Cada um de nós nasceu. Estamos aqui. O que a gente está se tornando? Que virá a ser esse menino? A questão hoje é no que esses meninos estão se tornando? O que eles viraram? O que eles estão virando? O que ainda eles serão? Quando eu estava vindo para cá, eu perguntei a Adriana, e eu não costumo conversar quando a gente está vindo de casa para cá, porque às vezes eu já sei o que eu vou pregar, outras vezes eu não sei, e eu fico com medo de falar e perder a emoção básica do que eu tenho para dizer. Falar antes de pregar atrapalha. A verdadeira pregação em mim tem que chegar espumante como um vinho que não foi aberto antes para ninguém. Senão perde a graça. Mas hoje eu perguntei a ela, você gostaria de ser mãe de Jesus? Ela falou, Deus me livre. Falei de João Batista. Falei, pior ainda, não quero, Deus me livre. Falei de Moisés, fui lá para o Velho Testamento, né? Ele teve duas, uma hebreia, mãe biológica, e a filha da filha de Faraó que o adotou, que foi quem o criou até os 40 anos de idade. Você queria ser qualquer uma das duas? Disse, Deus me livre, foi só desgraça ser mãe daquele cara. Agora, ele foi bênção para o mundo, mas foi uma desgraça ser mãe daquele cara. Imagina só, mãe de quem que foi legal ser? Pai de Adão. Olha aí, ó, a desgraça toda daqui, ó. Pai de Adão, meu Deus. Ai, o pai de Adão. Está aqui o testemunho de que o pai de Adão deu certo, somos nós. Mãe de João Batista. Você imagina se a mãe de Oséias, o profeta, estivesse vivo depois que ele casou com Gomer, a vadia, que dava para todo mundo. E a mãezinha dele lá, não, meu filho é profeta. Está recebendo inspiração divina, a mulher dele é só a metáfora. Duvido. Era uma angústia que não tinha tamanho. Você acha que foi fácil a vida de Zebedeu e da mulher dele, mãe e pai de Tiago e de João? A gente só ouve falar naquilo ali, agora vai ser Zebedeu e mãe dele, depois sabia que Tiago logo vai morrer. Vai ter a cabeça cortada. Essa mãe de Tiago foi que chegou para Jesus e disse, Senhor, permite-nos, que quando da vinda do teu reino, meu filho Tiaguinho fica à tua direita e meu filho Joãozinho fica à tua esquerda, nos tronos bem próximos. E Jesus disse, vós podeis beber o cálice que eu estou para beber? E Tiago e João disseram, podemos. Bom, Tiago bebeu logo dele, uns 9, 10 anos depois, quando lhe cortaram a cabeça, na Fortaleza Antônia, em Jerusalém. Bebeu uma gota do cálice. João teve que beber de outro modo, ficando longevo, até não aguentar mais, dizendo, Deus me leva, me tira daqui, porque eu não aguento mais. Que virá a ser esse menino? Você queria ser João Batista? Alguém aqui queria ser Isaías? Sim, que profecias lindas, né? Viveu uma vida oprimida pra caramba e morreu cerrado pelo meio.
com tripa para todo lado. Jeremias. Coisa maravilhosa esse Jeremias. Ezequiel. Ezequiel, Deus diz, Ezequiel, olha só, para ilustrar melhor a mensagem que tu estás pregando, eu vou levar a tua mulher, ela vai morrer. A delícia dos teus olhos, que tu amas, 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 sente um tesão danado dela, o casamento de vocês é uma maravilha, justamente por isso eu vou levá-la. Porque é assim mesmo que eu amo Israel, e Israel não entende. Então tu e a tua mulher são boas ilustrações do meu amor por Israel. Aí a mulher de Ezequiel morre. Ah, benção, ser servo do Senhor. Nós somos muito românticos, gente. Servir a Deus é coisa para macho. Não é brincadeira, não. Ser pai de gente assim, ser mãe de gente assim, ser a pessoa assim, ser a mulher desse cara, ser os filhos desse cara. Já pensou que quer ser filho de Oséias? Uma se chama desfavorecida, a outra se chama desgraçada, a outra se chama não meu povo. Filhos de Isaías também, cada nome desgraçado, despojo. Cada nome horroroso para significar o que um ser humano individualmente não tem que significar, mas ser filho daquele homem que carregava aquela dimensão fazia deles seres anormais no planeta. Que virá a ser esse menino? Vamos olhar para João Batista. O garoto cresceu, e aqui se diz cheio de graça, estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Foi o que aconteceu. Aí a gente fica pensando num cara super bem sucedido, todo mundo vindo na porta da casa dele. João, meu querido, você queria ser consultor de uma empresa em Jerusalém? Crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens não significa ser o ente popular da sociedade, não. Crescer em graça diante de Deus é tão subjetivo que ninguém mais enxerga. Só você e ele, olhe lá. Em estatura diante dos homens é que, comparado aos seres humanos daquela geração, ninguém tinha um caráter como aquele. Mas do ponto de vista social e econômico, isso não significa nada. Ter um caráter superior da sua geração aliena você da sua geração. O que inclui você na sua geração é a mediocridade. A norma de inclusão generacional é a média. E você ser crescido em estatura, sabedoria e graça diante da sua geração é estar fora dessa média, e não de uma média que seja funcionalmente interessante, como inteligência, contribuição em outro sentido, não. É olhar, é caráter, é discernimento, é sensibilidade, é interioridade. Então, o que te faz maior do que os outros é o que te aliena de todos os demais. Socialmente falando, é uma desgraça ser superior em estatura mental, espiritual, psicológica, de caráter à sua geração. Seu mundo fica reduzido a muito pouca gente. Vocês estão me entendendo? Olhem, João, cresce assim, que virá a ser esse menino. Aí o cara chega aí com seus 30, 32 anos de idade, sarado, esquisito pra caramba. Quando queriam dar uma roupa de pano para ele, ele dizia, não, eu gosto mesmo de me vestir de roupa de cabra. Aí ele vestiu umas roupas de cabra, de camelo, aquela coisa aqui.
comida dele era gafanhoto, de 2 tipos só, porque em Israel havia 5, 3 dos quais eram proibidos na lei de Moisés. Então sobrava 2 tipos de gafanhoto para o cara comer. A vida inteira catando gafanhoto, para comer gafanhoto. Pergunta a ele por quê, ele vai dizer, eu não sei, eu gosto. Não tinha nenhuma recomendação espiritual, não tinha nada de coisa alguma, era idiosincrasia gastronômica de João Batista. Comer gafanhoto, um negócio, não consigo ver esses gafanhotos que eu como. Mas eu como junto com mel silvestre. Tornava a coisa um pouquinho mais politicamente correta e palatável. Gafanhotinho do lado, favinho em cima, crocante. Saborela. Está ali ele. João, você queria ser mãe desse cara? Não, um filho teu que só come gafanhoto e mel. Você ia internar ele. Hoje ele não escapava a nenhum psicoterapeuta. Ninguém aqui que tem estudado psicologia não recomendaria um atendimento psicoterápico. Psicólogos, me digam, se vocês não recomendariam. Se o diagnóstico de vocês para Isabel, preocupada com o menino, seria, não, é totalmente normal. Deixa ele, let it be. Não. Meu Deus, iriam adoecer João Batista de tanta análise que o bichinho iria fazer, não iria conseguir virar profeta, ele só ia se transformar num complexado. Graças a Deus, Freud não tinha existido ainda. João Batista pôde ser um ser idiosincrático, porém humanamente pleno no seu desejo de cumprir a consciência do que ele carregava como caráter. Porque caráter e esquisitice não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muita gente de caráter lindo e de idiosincrasias sociais não tão aceitas. E quase todos os personagens da Bíblia são figuras que caem fora do padrão da aceitabilidade social e do convívio normal. Se você queria ser mãe de João Batista, aí o cara vai para o deserto, fica gritando lá, quer pregar uma mensagem que os pais acreditam que foi dada por Deus, porque a profecia que estava sobre ele é de que ele viria no espírito e no poder de Elias, que ele seria um Elias contemporâneo, chamando Israel à radicalidade de uma decisão ante a chegada do Cristo, do Messias, do ungido, do Emanuel. Só que a expressão disso, desse chamado, vem carregado dessa estranheza. É um João Batista que, ao invés de levar o povo todo para cima do Monte Carmelo, não. Ele foge do povo e grita no deserto. E diz, quem quiser me ouvir, que venha até aqui. E fica lá, andando sozinho, falando coisas de Deus. Até que por esquisitices ou qualquer outro mecanismo, ou no meio da idiosincrasia se percebeu a cristalinidade da sua lucidez, e pela coerência dos seus atos e do seu caráter, pessoas começaram a ver o imantamento atrativo que ele exercia, pessoas começaram a chegar e respostas começaram a ser dadas. Agora, você queria ser mãe de João Batista? Os funcionários de Herodes e de Roma vêm falar com ele e perguntam, o que a gente faz para melhorar? Aí ele diz, deixem a corrupção. Parem de receber suborno. Parem de enganar o próximo, de usar o emblema
policial como opressão bandida. Toda a profecia dele coloca ele numa linha de rota. A polícia inteira está com raiva dele, todas as forças armadas, o bicho desce o pau. A religião chega e diz, e nós? Ele disse, raça de víboras. Quem vos induziu, quem vos seduziu a fugir da ira vindoura, seus canalhas? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí cada grupo que chega ouve uma paulada dessa. A mãe dele, angustiada, meu Deus, esse menino semeia a execução dele para todos os lados. Vem Jesus, ele afirma Jesus segue, ele vai se reduzindo e diz, agora convém que ele cresça e que eu diminua. Um cara de 35 anos dizendo, convém que eu diminua. Alguém diria, rapaz, você está jovem demais para se aposentar, para com isso. Ele disse, não, o cordeiro chegou, eu quero ficar quieto. Mas não o deixam quieto, porque ele tem uma obsessão, João Batista. Ele tem um negócio com Herodes, que é um caso sério. Herodes é um canalhaço indescritível, é o Nero da Palestina, é o Calígula da história de Israel do primeiro século, é Herodes e toda a sua descendência de malucos. Aí ele fala com Herodes, Filipe, tu não podes ficar pegando a mulher do teu irmão Herodes. Cara, isso não dá. E os Herodes têm o maior respeito por ele, mas ele mexe onde ele não devia mexer. Faz isso não, João Batista, você tem que fazer como o pastor Arnaldo mostrou essa semana lá no Papo de Graça, quando descobriu que o maior contribuinte da igreja dele era um traficante de drogas, e ele quis expulsar o cara, disse, de jeito nenhum, esse homem é o pilar da minha comunidade. Era assim que ele devia fazer, o João Batista. Ô Herodes abençoado, ô glória. Mas não, batia no cara. Aí a mulher que estava com Herodes disse, esse bicho, o negócio dele é a cabeça, é contra do Herodes em mim, eu serei contra a cabeça dele, viva na existência. Aí tem aquela tramazinha, dança Salomé, mostra tudo que tem direito. Herodes fica doidão, eu quero pegar também. Salomé diz, você pega, mas a troca é, me dá a cabeça de João Batista. Aí Herodes, meu Deus, João Batista, me desculpe, você é um homem de Deus, mas eu não posso não pegar a Salomé. Perdão, João. Que virá a ser esse menino? Você queria ser a mãe de João Batista? Chega a cabeça dele numa salva de prata. Ele olhou esbugalhado aquela barba. Imagina só esse ungido do Senhor. É o logotipo ideal para a teologia da prosperidade, né? Prospere, seja como João Batista. Você que gosta tanto de banquetes, salvas de prata, imite o João Batista. Que virá a ser esse menino. Por que eu estou falando isso? É só porque ontem foi meu aniversário e a Adriana me disse que ela ia organizar um bolinho da gente para todo mundo comer aqui. Aí eu falei, bom, então eu vou falar sobre isso. Porque eu fico chocado com que eu vinha me tornar. E eu não sei ainda no que me tornarei. Eu só sei o seguinte, que meus pais já tiveram muita alegria em serem meus pais e já tiveram muita tristeza em serem meus pais. Tiveram alegrias naturais, porque eu sou uma criatura saudável, tenho 2
olhos, 2 pernas. Fui um menino mais do que sadio, inteligente, esperto, que provocava meu pai e fazia ele ficar extremamente orgulhoso. E eu sentia que a minha mãe, as minhas avós reclamavam de mim o tempo todo me admirando. Menino impossível, menino não sei o que, era tudo aquilo assim. Me anarquizavam reconhecendo que elas tinham uma fascinação por mim. E menino nota e gosta. Apronta porque diz, elas vão bater te admirando. E depois vão rir, gargalhar. Daqui a 2 anos eu sou o motivo de todas as alegrias delas de novo. Porque eu já descobri que elas vão rindo 2 anos depois das maluquices que eu fiz 2 anos antes. Era mais ou menos assim que funcionava. E tiveram muitas alegrias e tristezas. Tristezas ruins e tristezas boas comigo. Ter tristezas ruins foram todos os meus pecados. Na infância, na adolescência, na primeira juventude e depois os meus pecados da Idade Média. Onde eu já não era mais um garoto, mas eu era uma figura pública de repercussões imensas. E o significado do que estava me acontecendo doía em milhões de pessoas, e na alma deles era uma dor de uma complexidade enorme. Que virá a ser esse menino. Agora, a gente tem maneiras de avaliar o que o menino veio a ser. Depende de que critérios a gente tem para julgar. Do ponto de vista de uma avaliação imediatamente mundana, matemática, aritmética, socialmente ortodoxa da nossa sociedade de medíocres, João Batista só teria dado certo se ele tivesse sido reconhecido como o Elias arquetípico que tinha vindo para exortar Israel. Só teria dado certo se o anúncio que ele fizera tivesse quebrantado o país inteiro e o Messias tivesse chegado já em carruagens de fogo. João Batista teria dado certo se Herodes tivesse se curvado a ele, se Herodias tivesse se convertido do seu adultério, se Salomé tivesse dito, não, um santo homem de Deus desse, Deus me livre de que a volúpia que eu causo provoque a morte dele. Para João Batista ter dado certo, ele não tinha que ter ficado preso num cárcere abandonado por todos, há algum tempo mesoano, a ponto de que ficou tão confuso que mandou perguntar a Jesus, escuta, tu és mesmo aquele que eu aguardava e que eu esperava de todo o meu coração, ou eu ainda tenho que esperar um outro? Que virá a ser esse menino, que é descabeçado. Aí quando vem a notícia de que ele foi descabeçado, e antes disso, Jesus tinha dito sobre ele, em verdade eu vos digo, que a profecia se cumpriu. Elias, o Elias arquetípico veio, mas vós não o reconhecestes, porque ele veio gloriosamente no fracasso cenográfico, histórico do João Batista interpretado por vocês. E era Elias. Ninguém viu, mas Deus viu.
João Batista é um símbolo neotestamentário do Novo Testamento da inversão dos significados, dos valores e do que Deus chama bonito, do que Deus chama sucesso, do que Deus chama minha alegria de ver. Porque do ponto de vista humano, imagina, alguém poderia dizer, o pobre do Zacarias e a pobre da Isabel poderiam ter ficado sem essa dor na alma. Já estavam velhos, vivendo tão bem, podiam ter se aposentado em paz, do que ter esse filho que cresce em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Mas isso significa uma outra coisa, porque do ponto de vista humano, ninguém aqui queria ser mãe de João Batista. Tem uma mulher honesta aqui que quisesse ser mãe de João Batista? Tem alguém aqui que diga hoje no seu coração, Senhor, dá aos meus filhos o destino de João Batista? Tem algum pai aqui com essa oração, Senhor, nasceu Marcelinho, mas eu o consagro a Ti, para que ele seja um João Batista, Senhor. Não tem um aqui. Como não tem ninguém aqui que queira ser mãe de Jesus também. Ninguém. Só as falsas. As verdadeiras, meu Deus, não querem ser minha mãe, quanto mais de Jesus. Eu já vi tanta gente dizer, Deus me livre de ser a sua mãe. Hoje em dia eu estou velho e comportado, mas houve um tempo que, meu Deus, no ministério, eu todo dia recebia umas 15, 20, 30 ameaças de morte. Que ficavam gravadas na minha secretária todo dia, era a polícia querendo me matar, bandido querendo me matar, governador querendo me pegar, era uma desgraça. Minha mãe me ligava todo dia, meu filho, você cuida, não fala isso, meu filho, não fala, meu filho, pelo amor de Deus. Às vezes até meu pai, que era aquela rocha de resistência, dizia, Caifás, meu filho, não declare tanto. Olha, durante a ditadura, entre 1979 e 1983, eu pregava aqui nesse congresso, no auditório Petrônio Portela, ou no auditório da Câmara. Quantas vezes, pessoal que me ouvia lá no auge daquela maluquice, que eu dizia tudo que ninguém queria dizer, bati militar para todo lado, as loucuras deles, as corrupções de milico, era uma loucura. Eu tomo como testemunho o Ricardo Barbosa, o Euler, tomo como testemunho os pastores da cidade, o Adail Sandoval, que mais de uma vez, talvez umas 4, o Pereira, tantos outros milhares que estavam lá e que me diziam, meu Deus, você vai ser preso, meu irmão, para com isso. Minha mãe ficava doida em casa. Alguém me perguntou por que eu só arranjava adversários maiores do que eu. Falei, porque meu pai me ensinou que bater para baixo é covardia. Então eu estou num ponto que tem que bater no presidente da República. Bater para baixo é covardia, mas eu não tenho outra coisa para fazer e não estou aqui para brigar. Eu só estou aqui para declarar a verdade. Só que nesse nível, dizer que o problema é do trocador de ônibus não dá. Tem que falar com quem emite cédulas na Casa da Moeda. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? É porque a maioria de nós não interpreta os seus filhos, nem o próximo, com o olhar do Evangelho. Porque João Batista, interpretado por qualquer outro olhar, é doido, maníaco, obcecado,
digno de internação, idiosincrático, esquisito, idiota, lutando contra forças maiores do que ele, em guerras perdidas. É um fracassado, um loser, do ponto de vista americano das descrições de sucesso. Do ponto de vista cristão ministerial, da teologia da libertação, de teologia da prosperidade, de definição de sucesso. É um perdedor. Você, apesar de Deus ter te dado um coração sério, limpo, justo, bom, legal, puro, buscando coisas boas, se sente um fracassado, porque seguindo a sinceridade do seu coração, você não é bem interpretado pela sociedade que o cerca. Você preferia ser um indivíduo mediano, bem-sucedido aos sentidos de todos, dando alegrias e alegrias medianas ao seu pai, à sua mãe, à sua família, apenas porque até hoje você não descobriu que os seres mais bonitos, mais lindos, mais extraordinários, aqueles dos quais Hebreus capítulo 11 nos diz que o mundo não era digno, são justamente essas pessoas que não cabem em nenhuma dessas definições padronizadas. Eu não estou dizendo isso para que a gente saia daqui para comer gafanhoto e mel silvestre. Eu só estou dizendo isso para você parar com a tirania, não permitir mais a tirania dessa sociedade de mediocridades, de industrializações personais, de clonagens de comportamento, de diluição da individuação pessoal dos indivíduos, fazendo-os tornarem-se apenas em repetições com leves sutilezas de individualidade, de um padrão, que é o padrão da produção dos bonecos em série que não carregam a unção de ser. Que virá a ser esse menino? Hoje eu também, só para concluir, estava pensando em algumas coisas que deram errado na minha vida e como foram as melhores de todas. Para eu não narrar talvez umas 10 coisas que deram errado na minha vida e que foram salvação para a minha existência. Porque as coisas que mais me trouxeram aonde eu estou, na paz de hoje, foram aquelas que não deram certo. Graças a Deus não deram certo, senão eu seria um outro ser, que eu não sei nem que ser seria.